Que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo entendimento, esteja presente na sua vida e na vida dos seus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias, os eventos escatológicos e principalmente o livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você e a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Lembrando que você pode assistir não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil pelo YouTube e também pelo site www.iadpeplay.org.br. Inclusive no YouTube são dois canais diferentes, né? Tem o Rede Brasil Oficial e o IEADP Oficial. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, anote aí o número 994661010. Se você está diariamente assistindo ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Este livro que, sem dúvida, é um dos mais importantes da Bíblia, porque nos fala sobre a consumação de todas as coisas. Nós já estudamos 7 capítulos. Vamos relembrar? Estudamos o capítulo 1, que é a visão de João lá em Pátimos, onde Jesus aparece a João lá na ilha de Pátimos. Já explicamos essa imagem aí. Jesus aparece aí no meio desses 7 castiçais, com 7 estrelas na sua mão direita. João caiu como morto lá, mas Jesus disse, né, Jesus colocou sobre a sua destra e disse: levanta-te e escreve as 7 cartas às igrejas da Ásia. E aí nós estudamos também os capítulos 2 e 3, que fala exatamente sobre as 7 cartas que foram enviadas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós aprendemos com os erros e os acertos de cada uma daquelas igrejas. Aquelas virtudes, aquelas qualidades, a fé, o amor, a perseverança, nós aprendemos que nós devemos imitar. E as falhas, os erros daquelas igrejas, né, comprometidas, por exemplo, com a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, ou como Éfeso, que deixou que o primeiro amor esfriasse, nós aprendemos que nós não devemos cometer os mesmos erros que aqueles cristãos, que aquelas igrejas cometeram. Estudamos o capítulo de número 4, esta imagem, essa visão gloriosa. Claro, isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas para nós termos uma ideia daquilo que João viu, o trono da majestade divina. João viu uma porta aberta no céu, ouviu uma voz dizendo assim: subi cá, e ele teve um arrebatamento de espírito e teve essa visão gloriosa, maravilhosa do trono da majestade. E não só o trono de Deus, ele viu ao redor do trono 24 tronos, ele viu 4 animais. Nós já explicamos cada uma dessas simbologias, o significado desta visão. Estudamos o capítulo de número 5, que é o livro selado com 7 selos. João viu nesta visão que na mão direita de Deus tinha um livro selado com 7 selos, que ninguém era digno de abrir o livro, nem de desatar seus selos, nem mesmo de olhar para ele. E o texto diz: João chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e nem de desatar os selos. Mas ele ouviu a voz de um dos anciãos dizendo assim: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, nós vamos perceber no capítulo de número 6, que inicia a abertura dos selos. Pode passar, por favor? Isso. Então, o capítulo de número 6 fala sobre a abertura dos 6 primeiros selos. Vamos relembrar? O primeiro selo, aparece um cavalo branco, que representa a falsa paz, e o cavaleiro representa o anticristo. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, que representa a guerra. O terceiro cavalo é o cavalo preto, que representa a fome. O quarto cavalo é o cavalo amarelo, que representa a morte. O quinto selo
foi exatamente a perseguição aos servos de Deus, os mártires que aparecem lá debaixo do altar. E no sexto selo, que é a ira de Deus que é derramada sobre os homens, inclusive aquele texto que nós já estudamos, que os ricos, os tribunos e os poderosos, né, se esconderam nas cavernas das rochas e diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Isto foi o que nós estudamos no capítulo de número 6. Veja que coisa interessante. Acompanhe o raciocínio, que isso vai ser importante para a aula de hoje. Nós percebemos que no capítulo de número 5, João viu um livro selado com 7 selos. Mas no capítulo 6, nós percebemos que só foram abertos 6 selos. Capítulo 6. O capítulo 7 é uma espécie de um intervalo, ele está intermediário entre a abertura dos 6 selos e a abertura do 7º selo. 2 temas principais nós estudamos no capítulo de número 7. Primeiro, os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Nós estudamos capítulo 7, versículos 1 a 8, em que nós percebemos que haverá aí um número de 144 mil judeus que serão os pregadores do evangelho do reino. Eles serão escolhidos, né, selados por Deus para um trabalho específico, para eles estarem pregando o evangelho durante o período tribulacional. E vimos também o outro tema do capítulo de número 7, essa visão maravilhosa, que é a visão dos mártires lá na glória, uma visão de uma multidão incontável. João disse que não podia contar de toda tribo, língua, povo e nação que estava lá diante do trono e diante do Cordeiro. Está aí esse Cordeiro que representa Cristo, com 7 olhos. Nós já explicamos o sentido e o significado desta visão. A partir de hoje, nós vamos dar início ao estudo do capítulo 8, que descreve a abertura do 7º selo, e você vai perceber também no capítulo 8, que vai falar sobre o toque das 4 primeiras trombetas. É o assunto do capítulo de número 8, nós vamos dividir em 2 programas, ou pelo menos em mais de um programa. Hoje nós vamos estudar o primeiro tema, que seria a abertura do 7º selo. Vamos estudar o que é que vai ocorrer na abertura do 7º selo e depois vamos estudar sobre o toque das 4 primeiras trombetas. Então você vai perceber que esse capítulo de número 8, ele vai encerrar a primeira série de juízos. Você lembra disso? Que durante o período tribulacional, durante os 7 anos de tribulação, haverá 3 séries de juízos. Primeiro, os 7 selos, depois as 7 trombetas e depois os 7 cálices da ira de Deus. Nós já estudamos sobre a abertura dos 6 primeiros selos. Vamos estudar o capítulo 8, que descreve essa abertura do 7º selo, e ainda no capítulo de número 8, nós vamos estudar sobre a segunda série de juízos, ou pelo menos o início da segunda série de juízos, que é exatamente as 4 primeiras trombetas. Observe que são 7 trombetas também, mas no capítulo 8 nós encontramos 4, no capítulo de número 9 nós encontramos a 5ª e a 6ª, e assim sucessivamente nós estaremos estudando nos próximos programas. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 8, versículo de número 1. Está aí essa imagem é como que uma mão, como se fosse a mão do próprio Cristo, porque é o Cordeiro que está abrindo todos os selos. Foi ele que abriu os 6 e ele que abre o 7º selo, né? Então o que é que vai ocorrer na ocasião em que esse selo será aberto? O texto diz: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender, João diz isso, né? Quando foi aberto esse 7º selo, houve um silêncio no céu por quase meia hora. E é interessante nós observar isso, né? Nas visões, nas revelações do Apocalipse, silêncio não é comum. É comum a gente descrever o quê?
João descrever hinos, louvores, adorações, cânticos. Muitas vezes João descreve diálogo. Às vezes é um anjo que fala, às vezes é um dos anciãos que fala com João. Então, nós vamos perceber que às vezes tem perguntas e respostas, mas nessa ocasião da abertura do 7º selo, João disse que houve o quê? Um silêncio no céu por quase meia hora. E esses quase 30 minutos, quase meia hora, tem sido causa de muitas discussões entre teólogos, entre estudantes da Bíblia, entre aqueles que comentam o livro do Apocalipse. Cada um deles traz a sua interpretação, cada um deles procura explicar o texto, procura explicar o porquê desses quase 30 minutos de silêncio. O que significa esse período de tempo? Bem, na verdade, o texto bíblico não diz o porquê. Essa é a razão. A Bíblia não diz o motivo desse silêncio. Diz apenas que houve o silêncio. Vamos ver o texto? Observe. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Mas, quando nós lemos o contexto, eu sempre falo sobre essa regra da hermenêutica, de não isolarmos o texto. Então, quando nós lemos os versículos posteriores, nós vamos observar que eles descrevem duas coisas importantes. A primeira, que é a aparição de 7 anjos que vão tocar as 7 trombetas, anunciando o quê? A segunda série de juízos, a segunda série de julgamentos. E a segunda, que é o registro das orações dos santos. Capítulo de número 8 é um dos textos que destaca a oração dos santos. Nós vamos explicar sobre isso daqui a pouco. Então, o que é que nós entendemos? Professor, qual é a sua interpretação desses quase 30 minutos de silêncio? Pelo contexto, nós vamos perceber que esse silêncio não tem necessariamente um sentido profético, escatológico, não é nada futuro que vai acontecer, não. Nós vamos perceber como um momento de uma expectativa. É como se houvesse um intervalo de tempo entre uma revelação e outra. João diz isso, Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Se houvesse um significado profético, escatológico, futuro, com certeza o texto nos daria margem para isso, haveria alguma explicação para isso, mas o texto simplesmente não fala. Então, nós preferimos crer assim. Quando eu digo nós, estou dizendo que fazemos parte do grupo de teólogos que entendem que não existe um significado profético nem escatológico, e sim um intervalo de tempo entre uma visão e outra, entre uma revelação e outra que João teve no livro do Apocalipse. Vamos voltar ao texto? Veja o que diz o versículo de número 2. Diz, e vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então, nós já explicamos em programas anteriores, é só para você relembrar, recapitular. No período da grande tribulação, haverá 3 séries de juízos, 3 séries de julgamentos. Primeiro, a abertura dos 7 selos, que é o próprio Jesus quem abre os selos, nós já explicamos sobre isso. Depois, o toque de 7 trombetas, que são anjos, são seres angelicais, que vão tocar as 7 trombetas, e depois outros 7 anjos que vão derramar os 7 cálices da ira de Deus sobre a terra. Então, esses 7 anjos que aparecem aí no versículo 2, na verdade, são anjos que vão tocar as 7 trombetas, anunciando a segunda série de juízo sobre a terra. Nós vamos estudar mais detalhadamente uma dessas trombetas, cada um desses juízos, desses julgamentos. Mas eu posso antecipar e posso dizer que as 4 primeiras trombetas vão falar de catástrofes naturais, que vão atingir a terra, que vai atingir o mar, que vai atingir os rios, que vai atingir os astros. E as 3 últimas descrevem sofrimentos que vão ser impostos diretamente aos homens. Mas não vamos antecipar hoje. A partir do próximo programa, se Deus assim nos permitir, nós vamos voltar a explicar cada um desses juízos, cada um desses julgamentos que ocorrerão na terra quando os 7 anjos tocarem as suas trombetas. Vamos voltar ao texto mais uma vez? Aí diz, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus,
e foram-lhes dadas 7 trombetas. Versículo 3 agora. Aí diz, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Então, observe que mais uma vez aí aparece outro ser angelical. E isso é muito comum no livro do Apocalipse. Há muita aparição de seres angelicais. Inclusive, isso é uma das características da literatura apocalíptica. E é interessante que o pastor Severino Pedro da Silva, no seu livro Apocalipse, versículo por versículo, ele diz isso. Que no Novo Testamento, os anjos aparecem 175 vezes. Detalhe, 71 vezes só no livro do Apocalipse. Então, quando nós lemos os 22 capítulos, nós vamos perceber que 71 vezes aparecem esses seres angelicais. Agora, claro que a grande maioria deles aparecem para executar algum juízo, mas nem todos. Vamos ver o que diz o texto. Capítulo 8, versículo 3. Voltemos ao texto. Aí diz, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Então é bom nós explicarmos, né, o que é um incensário. Bem, mostra a imagem, por favor, amplia aí muito bem, mais ou menos esse objeto aí, um objeto, uma espécie de um recipiente que era usado pelos sacerdotes para queimar incenso ou substâncias aromáticas no templo, né, ou lá no tabernáculo. Então, na realidade, eram os sacerdotes que usavam lá no templo ou lá no tabernáculo esse objeto, esse utensílio aí, onde colocava as brasas com as substâncias aromáticas, para que quando as brasas, o fogo, queimasse aquelas substâncias aromáticas, subisse aquela fumaça, aquele aroma agradável à presença de Deus. Então, aquelas especiarias, aquelas substâncias aromáticas eram colocadas dentro do incensário que, através do fogo, da fumaça ali, das brasas, ele exalava um odor suave, um cheiro suave. Mas é interessante nós observarmos, pode trazer, por favor, que nesse texto não é um sacerdote, não é um dos anciãos que está aparecendo com este incensário na mão. Quem aparece é um ser angelical, o que não é muito comum. Por quê? Porque geralmente eram os sacerdotes que apareciam. Mas lá no céu é um anjo que aparece com esse incensário. E o que é que o texto diz? Vamos ver o que é que acontece depois disso. Ele diz, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, primeira coisa que nós devemos entender é que essas orações não são dos santos que estão lá no céu. Essas orações não é daquela grande multidão que João viu no capítulo 7, versículo 9. E por que eu posso dizer isso? Porque no céu não haverá orações. No céu não haverá necessidade de intercessões. E por que, professor, nós podemos dizer isso? Porque no céu não tem necessidade alguma. Aqueles que estiverem no céu, já em corpos gloriosos, incorruptíveis, na presença de Deus, livre de toda dor, de todo sofrimento, de toda angústia, não haverá motivos para ninguém fazer oração no céu. Nós já dissemos aqui em outros programas, é só para relembrar, para reforçar aquilo que já sabe, que você já sabe. Primeiro, no céu não haverá necessidade de evangelização, pregação do evangelho, levar as boas novas, no céu não haverá necessidade. A evangelização é tarefa nossa, enquanto nós estivermos aqui. Aqueles que já atravessaram a ponte, aqueles que já estão lá do outro lado da vida, eles não pregam mais o evangelho. Inclusive, eu não sei se você lembra disso, mas no capítulo de número 16 de Lucas, versículos 19 a 31, lembra disso? Que havia um homem rico e havia um mendigo chamado Lázaro, que eles morreram, foram lá para o estado intermediário, você lembra? Que coisa interessante. Aquele homem rico estava lá no Sheol, Hades,
estava no lugar de tormentos, no lugar de sofrimento. Ele fez 2 pedidos ao pai Abraão. Primeiro pedido, ele disse assim: manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a língua, que eu estou em sofrimento. Abraão disse: não pode. Abraão disse assim: olha, tem um abismo entre nós, de forma que quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode passar para cá. Aí ele fez o segundo pedido. Ele disse: rogo-te, ó pai, que o mandes. Mande quem? Esse Lázaro. Mandes a terra para falar aos meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Que coisa interessante. Aquele homem rico, que já havia morrido, cuja alma e espírito já estava no lugar de sofrimento, mas ele lembrou-se que ele tinha 5 irmãos. Se você deseja ler esse texto, eu vou repetir a referência. São Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Então ele diz assim, para que ele possa falar aos meus 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Aí Abraão disse assim: olha, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que é que nós aprendemos? Que a evangelização, pregar o evangelho, é para quem está aqui na terra. Observe que Lázaro já havia morrido e não tinha mais como ele voltar para pregar o evangelho. Então, no céu não haverá mais necessidade de evangelização. Segundo, no céu não haverá mais dons espirituais. Paulo deixa isso bem claro. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, onde Paulo vai falar sobre a excelência, a suprema excelência do amor. Capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, versículo de número 8 em diante, veja o que Paulo diz. O amor nunca falha, mas, havendo profecia, serão aniquiladas. O que é que Paulo está dizendo? Vai haver um momento que a profecia deixará de existir. Aí ele diz, havendo línguas, cessarão. Ou seja, o dom de variedade de línguas também vai cessar. Havendo ciência, ciência é o que é aqui? O dom da palavra da ciência. Ele diz, também vai desaparecer, porque em partes conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, o que é vir o que é perfeito? Nós cremos assim. Vir o que é perfeito quando nós estivermos numa outra dimensão, quando nós estivermos do outro lado da vida, quando nós estivermos no céu, na presença de Deus, né? Aí ele diz, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então nós cremos também que no céu não vai haver necessidade de evangelização, não vai haver necessidade de dons espirituais. No céu não vai haver nem necessidade de ensino da palavra. No céu nós não vamos precisar de escola dominical, de curso de discipulado, de seminários teológicos. Sabe por quê? Nós já vamos estar na presença de Deus. Nós já estaremos na presença de Cristo. Eu sempre digo isso em sala de aula, que o céu é como se no céu as cortinas dos mistérios fossem abertas. Os mistérios serão revelados. Com certeza, eu digo isso com muita tranquilidade e muita convicção, que muitos textos bíblicos que nós temos dificuldade hoje de compreender, no céu nós teremos o esclarecimento dessa verdade. Então, no céu não vai haver nem pregação do evangelho, não vai haver dons espirituais, não vai haver ensino da palavra de Deus, e eu posso dizer também que no céu não tem oração, não tem intercessão. Veja que coisa interessante, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que nós temos 3 intercessores. Você sabia disso? Primeiro intercessor é Jesus, que está à destra de Deus, lá em Hebreus capítulo 7, versículo de número 25. Diz isso, Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz que Jesus está à destra de Deus e Ele intercede por nós. Deixa eu ler esse texto, capítulo 7, versículo 20. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem é que intercede por nós é Jesus. Em segundo lugar, quem é que intercede por nós? O Espírito Santo. Quando nós não sabemos falar, quando nós não sabemos pedir, clamar,
ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Capítulo 8, versículo 26 da carta ou da epístola aos Romanos. Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quem intercede por nós? Jesus. Quem intercede por nós? O Espírito Santo, mas ainda a igreja. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Mas veja que coisa interessante. Eu não sei se você está acompanhando o raciocínio. Nós estamos dizendo, porque nós nos deparamos com informação desse texto. O anjo estava com o incensário. O anjo vai falar, o texto vai falar sobre as orações dos santos. Vamos voltar ao texto para nós vermos? E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos. É isso que eu quero que você entenda. Que esses santos aí não é a igreja, não são os salvos que estarão lá no céu, não. Esses santos são aqueles que estarão na terra. Nós vamos explicar sobre isso. Então estamos dizendo que no céu não vai haver pregação da palavra, no céu não vai haver dons espirituais, no céu não vai haver ensino, no céu não vai haver orações. Hoje existem 3 grupos de intercessores, vamos dizer assim. Já falamos sobre Jesus, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Já falamos sobre o Espírito Santo, Romanos 8, 26, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E em terceiro lugar, quem é que intercede? A igreja, 1 de Pedro, né? Deixa eu ver se eu encontro esse texto, acho que é capítulo 2, versículo de número 9, onde a palavra de Deus nos diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. É isso mesmo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita. Quem? A igreja. O sacerdócio real. Então, uma das funções do sacerdote qual era? Era interceder. A igreja está aqui na terra com esta missão de interceder. Guarde esta palavra, que eu sei que essa palavra tem o endereço certo. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós somos o sacerdócio real, nós estamos intercedendo. Inclusive, o texto diz lá em Atos, capítulo de número 12, que é a ocasião em que Pedro estava preso. Diz o versículo de número 5. Pedro, pois, estava guardado na prisão. Era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós somos essa geração eleita, esse sacerdócio real. Nós temos a missão, nós temos a incumbência, nós temos a responsabilidade de intercedermos uns pelos outros. Deixa eu encontrar outro texto, é o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 2, primeira epístola a Timóteo. Veja o que Paulo diz, escrevendo a Timóteo, seu filho da fé. Estamos explicando que enquanto estivermos aqui na terra, nossa missão é interceder pelos homens. Veja o que Paulo diz, primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então veja, nós temos que orar e interceder por todos os homens, mas tem um grupo principal. Mais importante aqui que Paulo diz que nós devemos orar por ele. Diz assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de nosso Salvador. Então, nós, enquanto estivermos aqui na terra, nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós temos a missão de interceder. Cristo está intercedendo à destra de Deus por nós. Que coisa interessante. O Espírito Santo está dentro de nós, que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nós temos essa missão de intercedermos, de orarmos a Deus, de intercedermos pelos homens. Mas que coisa interessante. Quando nós passarmos a ponte,
nós não podemos mais interceder. Inclusive, você vai perceber isso lendo a Bíblia, com muito respeito às pessoas de outra religião. Mas você que costuma fazer pedidos a Deus em nome de outras pessoas que não seja Cristo. Paulo diz, 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, você veja, por exemplo, que nem Jesus e nem os apóstolos nunca ensinaram que nós deveríamos fazer pedido a Deus em nome de alguém. Jesus nunca orou em nome de Moisés, em nome de Elias, em nome de Jeremias. Não. Nenhum dos apóstolos nunca fizeram oração. Por exemplo, não há nenhum registro bíblico de que alguém tenha feito uma prece a Deus em nome da Virgem Maria, por exemplo. A nossa oração deve ser a Deus, o Pai, em nome de Jesus. Este é o modelo bíblico. Então, nós vamos perceber aí no versículo de número 3, que o texto diz, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos. Que santos são esses? Não é os que estão no céu, mas aqueles que estão na terra, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, são os santos que estiverem na terra. Vejamos o que diz o versículo de número 4. Diz, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então o texto mostra isso claramente. A fumaça do incenso, eu não disse isso, que o incensário era um lugar que colocava brasas com as especiarias aromáticas, que essa fumaça trazia um odor agradável, um cheiro suave. Agora estava subindo com as orações dos santos. Nós já falamos dos santos que estão aqui na terra. Aí você vai perguntar, quem são esses santos? Se a igreja foi arrebatada, de quem são essas orações? Com certeza, dos crentes que se converteram na terra no período da grande tribulação. Você pode perguntar então, e haverá santos na terra durante o período da grande tribulação? Sim, agora não é a igreja. A igreja já foi arrebatada antes desse período tribulacional. A igreja foi poupada, preservada da ira de Deus sobre a terra. Mas aqueles que vão se converter depois do rapto da igreja, através de quê? Da pregação dos 144 mil judeus. Nós já explicamos sobre isso, capítulo de número 7 do livro do Apocalipse. Então, nesse período, essas pessoas que se converterem durante esse período estarão enfrentando grandes perseguições, tanto por parte do anticristo, que é o líder político, como do falso profeta, que é o líder religioso. Então, duas coisas irão ocorrer com os crentes que estiverem na terra: perseguição e oração. Então, veja, virá perseguição por parte do anticristo. Observe, capítulo 13, versículo 7 diz isso. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Observe, capítulo de número 6, versículo 9. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Capítulo de número 7, versículos de 9 a 14, fala desse grande número de crentes que serão mortos, essa grande multidão que será morta. Então, duas coisas que vão ocorrer durante a grande tribulação: a perseguição aos crentes, aos servos de Deus, mas haverá também muitas orações. Vamos ver o texto mais uma vez, capítulo 8, versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então você vai perceber que pelo menos duas vezes no livro do Apocalipse, João faz menção às orações dos santos que chegam à presença de Deus. Observe, não só capítulo 8, versículo 4, mas também o capítulo 5, versículo 8. Vamos ler? Capítulo 5, versículo 8, diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso,
que são as orações dos santos. Então, é mencionado duas vezes, capítulo 5, versículo 8 e capítulo 8, versículo 4, a oração dos santos. E que privilégio para nós, né? É saber que as nossas orações, elas não ficam aqui na terra. Esse é o sentido. Quando diz que as orações subiram com a fumaça do incenso, o que significa isso, professor? É que as nossas orações, elas não ficam aqui na terra. Elas chegam à presença do Deus Todo-Poderoso. Inclusive, eu gostaria de relembrar aquilo que você já sabe. Nós já dissemos aqui em outras ocasiões. Sem dúvida, este é um dos maiores privilégios da vida cristã. É o privilégio que nós temos de dobrar os nossos joelhos, de elevarmos os nossos pensamentos ao trono da graça e, pela fé, nós adentrarmos na presença de Deus. Talvez você seja uma pessoa pobre, talvez você seja uma pessoa que não tem influência, talvez você não tenha amigos que tenham posições privilegiadas ou de destaque. Talvez você até esteja se sentindo alguém sozinho no mundo. Mas eu quero te dizer, à luz da Bíblia Sagrada, que quando nós dobramos os nossos joelhos e pela fé adentramos a presença do Deus Todo-Poderoso, nós estamos falando com aquele que controla o universo, como aquele que é criador, sustentador, provedor e mantenedor de todas as coisas. E o melhor de tudo é saber que as nossas orações, elas não ficam aqui na terra, elas sobem, elas chegam ao trono da graça. Vamos reler mais uma vez o versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Finalmente, o versículo 5, que é o último texto que nós vamos explicar hoje. Mas antes, deixa eu explicar algo aqui. Veja que coisa interessante. Esse texto, esse assunto que nós estamos estudando, veja o título aí, a abertura do 7º selo. Então, que coisa interessante. Nós dissemos que são 3 séries de juízos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E veja que na abertura dos 6 selos, houve julgamento, houve juízo. Vamos relembrar? Houve a falsa paz? Houve. Mas logo depois veio a guerra, logo depois veio a fome, logo depois veio a morte, depois veio o martírio dos santos, os santos que foram martirizados, depois a ira de Deus sobre a terra, a ponto dos homens clamarem, né? Dizendo aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da ira do Cordeiro, daquele que está sentado no trono. Então, claro que na ocasião da abertura do 7º selo, teria que vir algum tipo de juízo também, algum tipo de julgamento. E onde está o juízo ou julgamento? No capítulo de número 8, agora no versículo 5. Abra o texto para nós lermos, por favor. Diz assim, e o anjo tomou o incensário, aquele incensário lá, que estava cheio de brasa, ele encheu de fogo lá do altar e lançou sobre a terra. Então, que coisa interessante, né? É como se fosse o resultado das orações. Diz assim, lançou sobre a terra e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Eu posso dizer, como resposta das orações dos santos, os santos que estavam sendo perseguidos da terra, clamando, orando a Deus, a oração chegou lá. O anjo lançou fogo sobre a terra e houve trovões, e houve relâmpagos, e houve terremotos, como sinais de advertência do julgamento de Deus que se aproxima. Então, com certeza, essas orações dos santos, mencionadas aqui no capítulo de número 8, dos santos que aqui na terra, durante a grande tribulação, eu já disse, não é a igreja, é os santos que estiverem na terra, vão estar clamando, orando, suplicando, buscando a Deus. E como resposta às suas orações, o anjo vai lançar fogo sobre a terra e virão trovões, relâmpagos
e terremotos.